Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. E bom, como nós chovemos no molhado e não temos perspectiva nenhuma, nem nada a perder, a não ser nossas calças, vamos falar sobre um ato de covardia que existe, certo? O pior de tudo, por gente que nós mantemos, que é a censura pública. E no caso é isso que torna de tudo o mais hediondo, certo? Por quê? Digo isso. Há censuras de vários modos, certo? Por exemplo, quando o Mário Sérgio Cortella, o professor Mário Sérgio Cortella diz elogiar em público, corrigir no privado, basicamente o que ele está dizendo no corrigir é fazer uma censura, é basicamente fazer uma recomendação, né? E como tem que ser privado para evitar maior constrangimento de algo que a pessoa fez e que não devia ter feito. Perfeito? Ou que atente contra o bom funcionamento das coisas. Perfeito? Bom, isso qualquer lugar faz, igrejas fazem, câmaras municipais, por exemplo, quando algum funcionário comete uma gafe, alguma coisa, tem moção de censura, e por aí vai. Provavelmente muita gente pensaria que isso daí, no caso, a Câmara de Vereadores da cidade de 500 e poucos habitantes fazendo uma moção de censura, ou como chama, ou uma salva de palmas, que também tem isso. Tem gente que acha uma bobagem, mas receber uma homenagem é bom e receber uma censura é ruim. No caso, é mais como um puxão de orelha. Mas o que eu digo é o seguinte: um estado que pratica censura, e no caso do Brasil, uma censura onde flagrante constante, afinal, digamos que esse vídeo, quando for postado, ele vai ficar lá até eu não pretendo tirar. O que acontece é que simplesmente você descobre que o sistema não é tão forte assim, certo? Bom, se você for pensar, como aquela pirâmide que os socialistas fizeram, nós trabalhamos por vocês, nós mandamos em vocês, e por aí vai, aquela pirâmide etária que tinha os reis, os plutocratas, os padres, os generais, os soldados, e embaixo a burguesia, uma classe média, sei lá, e embaixo o cidadão acebolado e sem a menor importância, certo? É mais ou menos isso. Ou então também tem aquela outra charge que tem um cara discursando em cima de uma tábua, né, de uma prancha. Ele tá com um púlpito numa prancha, num abismo, e aí uma multidão está sustentando ele e uma pessoa está saindo. É mais ou menos isso que a censura quer evitar, entendeu? E quando eu digo isso, não é uma medida, digamos assim, violenta do Estado Democrático de Direito. Não, é simplesmente você dizer o que não concorda, né, nesse Estado Democrático de Direito. O que está errado e uma solução para isso. Perfeito? Particularmente parece ineficaz. Mas é como eu disse, e aí que tá. É tão ineficaz que algumas pessoas
vão se tornando proeminentes com as suas ideias, com as suas recriminações ao status quo, e elas acabam presas, né? Censuradas, impedidas de falar. Tiveram livros censurados e por aí vai. E assim, de certa forma, uma falta de sensibilidade também por parte da autoridade. De se achar tão necessária, tão importante, a ponto dela não poder ser risco de ameaças. Porque quando se censura é de algo que o poder se sente ameaçado. E é basicamente uma prevenção. Por isso, na Constituição brasileira não há censura prévia, mas na prática há. É o seguinte, basicamente porque assim, o Estado se fragilizou de tal forma e o governo, pior ainda, está igualmente, que ele tem de lançar mão desse tipo de violência contra o cidadão. Eu não falo isso só dos idiotas de 8 de janeiro, né? 8 de janeiro quebrar o STF. Mas eu digo de todo tipo, certo? De todo tipo de indivíduo que venha ameaçar assim a boa convivência, assim, a aparência de ordem das coisas, certo? Por exemplo, quando descobrem que liberaram o áudio do chefão da milícia, da facção tal, né, eles já estavam monitorando, certo? Eles já estavam sabendo, Polícia Federal, militar, mas às vezes não era uma prioridade, certo? Que nem, e aí já é uma opinião minha, eu particularmente acredito que o ladrão, os roubos, né, afetam mais a sensação de segurança pública do que os homicídios e assassinatos, certo? Eu acho que deve ter muito mais gente que teve o celular ripado por um ciclista na Paulista, ou então alguém tomou um enquadro e o cara mostrou o ferro para ela e levou o celular dela, do que gente que foi morta, certo? Do que gente que foi assassinada, até a facadas, por exemplo, certo? Você pega só o entorno assim da região da Bela Vista, por exemplo, e pega o todo do Brasil, eu acredito que dê um número, a Bela Vista ganha do resto do Brasil em números de homicídios e contra roubos e furtos, certo? Por exemplo. Então assim, e isso é algo que impacta, porque, por exemplo, a vítima se sente insegura, ela acha que todo mundo que está passando por ela vai tentar roubar ela de novo, mesmo ela não tendo nada. Que nem teve o caso de uma adolescente, uma moça que pediu pro ladrão não levar o celular dela, mas ele levou porque o pai dela, da moça, ainda estava pagando ele no cartão, certo? E isso é algo que barbariza. É que nem o bandido da luz vermelha. Ele era assaltante, né? E porventura estuprava, né, mulheres que por vergonha denunciaram. Então assim, foi um ladrão, ficou 30 anos preso, que barbarizava, causava terror na sociedade, certo? Hoje a gente pode achar galante, por exemplo, um Billy the Kid, que era ladrão de gado, por exemplo, Ned Kelly,
que era também tipo Lampião australiano, até o Lampião aqui no Brasil, que o cara, uma mulher que ele tava roubando, disse: vão, seus anéis, ficam seus dedos, ele vai lá e corta a mão dela, certo? Isso, que herói é esse, né? Entre outras coisas. Certo? Então esse que faz. Mas voltando à questão da censura, as pessoas acham que, por exemplo, o perigo está no cracudo que sai da Helvétia e vai para lá, e que aí você dispersando ele pela cidade de São Paulo, ou então mandando para Franco da Rocha, né? Alguns com uma internação semicompulsória, ou então simplesmente deixa eles perambulando por Franco e Mariporã. E daí o que acontece? Basicamente, para quê? Para derrubar os prédios do centro antigo, para vir a imobiliária e construir os estúdios, aqueles apertamentos a preços estratosféricos. Então, assim, é para isso que serve a censura, para banir um estado frágil, para evitar a conscientização, principalmente de mentiras, ou então de, digamos, inverdades, como digam os checadores, né? Que é meia verdade. É assim, mas não é tanto assim. Ou é assim, mas é quase. Não é assim, ou é, mas é quase isso, certo? Porque essas agências de checagem, de fato, também são para fazer censura. Que nem teve, eu não lembro que caso, acho que foi do Rio Grande do Sul, que o que aconteceu, a agência de checagem negou uma coisa que estava circulando. Aí veio uma agência de checagem independente, né, de alguém que mostrou o vídeo e tudo mais, e aí a checadora teve que corrigir o vídeo dela, a matéria dela, certo? E claro, não pediu desculpas, que nem no caso da Choquei, né? Entre outras coisas. O que mais posso dizer? E nisso é claro que a censura não afeta todos os amigos, todo mundo, só os amigos do rei. Dá para evitar? Não. Mas dá para saber que se estão te ameaçando ou algo do tipo, significa que você tá no caminho certo. Se tá aparecendo oficial de justiça, digamos, ou então se você tá sendo chamado para conversar, significa que você está fazendo a coisa certa. Está vendo que tem algo. Você não está destruindo nada. Você está simplesmente vendo algo ruim. Obrigado. Seja feliz.